Deus. Bom, estou muito feliz de estar aqui para a honra e glória do Senhor. Desde já agradeço o convite da pastora Fabiana. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio. Estou vindo com a minha esposa Stephanie. Deus colocou essa pessoa linda na minha vida, graças a Deus. E Deus tem nos guiado cada dia mais na sua presença. Fico feliz de estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos, amém? Queria pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6, 7, 8 e 9. Amém? Congreguei bastante tempo ali na igreja bíblica cristã de Laranjal, quando era adolescente, acho que na pré-adolescência, um pouquinho da adolescência, e tenho essa igreja no meu coração. Fui batizado nessa igreja pelo pastor Alan. Me sinto muito alegre quando recebo convite, né? Amém, irmãos? Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1º capítulo, versículo 6. Diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, te agradeço, ó Pai, te agradecemos por esse momento em Tua presença, Pai. Muito obrigado pelos louvores, ó Deus, a qual, Senhor, entoamos a Ti. Esperamos que o Senhor tenha recebido, ó Pai. Ó Pai, nesse momento a Tua igreja, Pai, está sedenta pela Tua palavra. Nós estamos sedentos por ouvir, Senhor, a Tua voz. Pai, que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, os nossos corações. Não eu, mas o Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar essa palavra, Deus. Ó Pai, que o homem desapareça e que o Senhor cresça nesse lugar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quando recebi o convite para estar pregando, ia ser um culto de jovens, né? E peguei a Bíblia, folheei a Bíblia e pensei, Senhor, o que eu vou falar? E ali, Deus ele me deu uma palavra em Daniel. Eu estava meditando nessa palavra e fiquei por um tempo meditando, mas eu não estava conseguindo entender. Alguma coisa não estava dando certo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eu fui para o joelho orar. E Deus me deu essa mensagem e eu queria compartilhar com os irmãos. E desde já, quando eu estava ouvindo o primeiro louvor que o jovem entoou, parece que encaminhou essa mensagem. A palavra do Senhor nos relata que o apóstolo Paulo, por ocasião da sua segunda viagem missionária, ele vai a uma cidade chamada Listra, ou Derbe, né? Alguns conhecem como Derbe, outros como Listra. Na Bíblia citam os dois nomes. E nessa cidade, ele encontra um jovem. Esse jovem se chamava Timóteo, ali com a sua família, era um jovem discípulo. Alguns estudiosos vão dizer que na primeira viagem missionária de Paulo, onde ele também passou por esse lugar, Timóteo havia se convertido. E agora, Paulo olha para Timóteo e vê nele algo diferente.
vê que Timóteo tinha verdadeiramente uma fé genuína e que nele havia um chamado. E isso agrada a Paulo de tal modo que Paulo pede a Timóteo que siga com ele. E Timóteo passa a ser companheiro de Paulo nas suas viagens, indo para as igrejas espalhadas pela Ásia, onde Paulo mandava Timóteo ir e ali fazer certas missões. E ali nasceu um laço de paternidade espiritual do apóstolo Paulo para com Timóteo, a quem na primeira carta e na segunda carta destinada a ele, Paulo vai chamar de amado filho, verdadeiro filho na fé. Desde esse começo de história, eu já fico impactado com a forma com que Paulo lidou com Timóteo. Paulo valorizou o chamado de Deus na vida de Timóteo. E isso nos chama muito a atenção. Mas o apóstolo Paulo reconhecia que Timóteo, sendo um jovem discípulo, também tinham coisas na vida dele que precisavam ser melhoradas para que ele pudesse exercer esse ministério ao qual Deus tinha chamado ele. Nós sabemos que a juventude é um tempo diferente, é um tempo onde muitas coisas acontecem e muitos jovens não sabem lidar com essas coisas. E o apóstolo Paulo, se a gente meditar nas cartas, nós vamos ver que algumas vezes o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo que ele precisava melhorar. E nós vamos entender que Timóteo ele tinha um problema de timidez. Ele era um homem um jovem tímido, ele tinha um recuo quanto a falar. Isso nós podemos entender lendo e estudando. E Paulo viu que precisava falar sobre esse assunto com Timóteo. E aí nós vamos entrar aqui nesses versículos. Versículo 6, ele vai dizer: por cujo motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nós sabemos, irmãos, que não apenas o jovem, mas quando Deus nos chama para fazer algo, quão difícil às vezes é para nós abrir mão de certas coisas na nossa vida para assumir o chamado de Deus. O jovem estava cantando aqui sobre os sonhos de Deus, eu quero viver os seus sonhos. E Paulo queria que Timóteo acordasse para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Deus ele tem algo para fazer através de nós. Deus ele quer nos usar. Mas é necessário que nós venhamos a despertar, como ele disse aqui para Timóteo, como Paulo disse para Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, aviva a tua obra, mas Deus está falando: eu quero avivar, mas eu preciso que você se levante, eu preciso que você se coloque à disposição. E a palavra desperte, se nós procurarmos essa palavra, a tradução dela no grego, vai ter um significado muito interessante, porque vai falar sobre acender a chama. É como se Paulo estivesse falando: Timóteo, acenda a chama do dom de Deus que existe em você. Amém. E essa palavra, irmãos, ela é para nós, que nós possamos acender a chama do dom que Deus derramou sobre a nossa vida. E aqui quando fala de dom, fala da expressão da graça de Deus. Não importa, irmão, se você às vezes se acha assim, que não sabe cantar ou que não sabe pregar, como o irmão está falando aqui do estudo, foi até interessante, falar sobre isso. Deus ele quer te usar, irmãos. Deus ele quer te usar. Não é por você, não é por mim, é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz, irmãos. Aleluia. E quando nós olhamos para os dias atuais, quando nós olhamos não apenas para a juventude, mas para a atualidade da igreja na terra, nós vemos que muitas coisas têm feito com que a igreja fique adormecida.
com que o dom de Deus seja deixado de lado, com que os sonhos de Deus, o chamado de Deus seja deixado de lado. E são coisas que acontecem no nosso cotidiano e que por muitas vezes podem nos fazer adormecer, podem apagar a chama de Deus na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nos encontramos dispersos com tantas coisas desse mundo? Nós sabemos que uma das armas, uma das ferramentas do inimigo nos últimos tempos é a distração. Já perceberam, irmãos? Quanto tempo nós perdemos fazendo coisas que não influenciam em nada na obra do Senhor? Quanto tempo nós perdemos? Eu estou falando isso de mim, tá, irmãos? É porque primeiro bate aqui para depois chegar para os irmãos. Quanto tempo, né, irmãos? Nunca se teve assim tantas pessoas perdendo tempo com coisas fúteis. E infelizmente isso chegou à igreja do Senhor. E isso faz com que a gente se distancie daquilo que Deus quer para nós. Uma vez mais, para vivermos os sonhos de Deus na nossa vida, precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos abrir mão das nossas vontades, precisamos abrir mão até mesmo dos nossos medos, até dos nossos sonhos. Quantas vezes os nossos sonhos nos distanciam de Deus? Quantas coisas nós planejamos para a nossa vida que podem nos distanciar de Deus? Mas Deus, Ele nos chama a viver o seu sonho, a viver o seu chamado na nossa vida. E Paulo estava falando isso para Timóteo. Timóteo, acorda, Timóteo. Eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo reconhecia que em Timóteo existia algo valioso. E em você, irmãos, existe algo valioso. Deus, Ele deixou para nós algo valioso. Basta que você se coloque à disposição de Deus. E esse algo valioso, irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho, irmãos. O Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma a vida de um homem. Glórias a ti, Jesus. O versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor. E aqui quando ele fala de temor, ele está falando de covardia, ele está falando de medo. E muitas vezes o medo quer nos parar. Eu passei por um momento da minha vida que o medo estava querendo me travar em tudo que eu fazia. Mas a chave para a gente perder o medo é entender que quando nós estamos na presença do Senhor, que uma vez salvos, uma vez convertidos ao Senhor, nós estamos livres. Porque a palavra do Senhor, Romanos, capítulo, 8, versículo 5, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Vai falar que Deus, Ele não nos deu um espírito de temor para estarmos com medo. Ele não nos deu um espírito de escravidão, mas sim de liberdade. Hoje nós somos filhos, nós não somos mais escravos, irmãos. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que Deus, Ele está operando através da nossa vida e que não precisamos ter medo algum. O medo, irmãos, é um sentimento que nasce em nós, que o nosso corpo, nosso organismo, ele cria quando existe algum tipo de perigo. Esse perigo ele pode ser visível ou invisível, pode ser real, pode ser imaginário. E nesse mundo que nós estamos vivendo, parece que o medo chegou, Quando chegou a Covid, aí chegou o medo junto. E as pessoas estão assustadas, e é esse medo que vai trazer, já é assunto para outro, vai trazer a marca do anticristo, onde as pessoas, elas com medo, elas vão aceitar, elas vão querer um governo único, irmãos? Mas nós, irmãos, nós estamos no reino de Deus, e não existe medo. Onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo está sobre a vida de cada um de vocês aqui. Então Deus está falando nessa noite para nós: não tenha medo de viver o chamado que eu tenho para a tua vida. Não tenha medo de viver os meus sonhos para você. Nós lembramos de José, irmãos? O sonhador, quando ele teve aquele sonho e aqueles irmãos dele não acreditaram, ficaram furiosos. José passou por tantas coisas,
Mas no final Deus exaltou ele sobremaneira, que o nome de Deus foi exaltado através daquele homem. E assim será na nossa vida. E assim Paulo queria que fosse na vida de Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. E quando fala de fortaleza, em outras traduções está falando de poder. Deus te deu um espírito de poder, irmãos, porque Ele é o dono do poder. O poder vem de Deus, e Deus Ele concede por intermédio do Espírito Santo esse poder para nós. Quando nós buscamos o Espírito, quando nós andamos em Espírito, o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida. E esse poder, irmãos, nós podemos vencer o inimigo. Vencer, irmãos, lutar contra as hostes malignas. Porque não se pode lutar com algo espiritual, com coisas carnais, com forças carnais. O próprio apóstolo Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu creio. Você crê, irmãos? Eu creio que Deus, Ele é através de nós, irmãos, porque esse poder, Ele opera em nós. Ele destrói fortalezas satânicas, Ele destrói coisas malignas. Mas nós precisamos buscar esse poder. O poder está condicionado à busca. Eu não posso receber um poder se eu não estou buscando ele. Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ali em Atos 2 eles estavam reunidos e ali o poder desce sobre a vida deles. Mas, irmãos, nós sabemos que nos últimos tempos, o próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo, as pessoas iriam rejeitar o poder, mas iriam haver muitas pessoas religiosas. Nós estamos vivendo esse tempo. Um tempo onde a religiosidade ela entrou dentro das igrejas. As pessoas não estão buscando mais o poder de Deus, a virtude do Senhor, mas elas vivem uma vida religiosa. E a religiosidade, ela nos distancia de Deus, ao invés de nos aproximar, ela nos distancia de Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de poder. Que nós, como igreja do Senhor, possamos buscar esse poder. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar com um poder sobrenatural. Esse poder não vem de nós. Esse poder é concedido pelo Espírito Santo, vem do alto. Deus, Ele quer te usar, Ele quer me usar, mas é necessário buscar a sua presença, buscar esse poder que vem de Deus. Porque Deus nos deu também um espírito de amor. Um espírito de amor. O amor é a principal virtude do cristão. É o amor. Se não tiver amor, nada feito. Podemos fazer tudo em nome do Senhor. Mas se o que eu estiver fazendo não for por amor, de nada adiantou. Esse amor é o amor ágape, que também é descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Os irmãos conhecem. E esse amor, irmãos, ele tem que estar na nossa vida. Nós temos que ter esse amor. Mas como eu posso ter esse amor? É muito simples. Se aproximando do amor. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ter esse amor, a sentir, a receber esse amor. E a partir desse momento nós também podemos compartilhar esse amor. O amor entre irmãos. O amor que Deus revelou em João capítulo 3, versículo 16. É por esse amor que nós estamos aqui, irmãos. E é a partir desse amor que Deus vai te usar para alcançar vidas. É a partir desse amor que Paulo falou para Timóteo. Deus te deu um espírito de amor. Você precisa ter esse amor. Você precisa sentir esse amor. Você precisa compartilhar esse amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então, se eu não amo o meu irmão, como eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? E a palavra do Senhor em Mateus 24, versículo 12, vai dizer que o amor de muitos se esfriaria. Temos vivido esse tempo, parece que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso para Timóteo, estava falando nos dias de hoje.
Temos vivido esse tempo, mas a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, não o amor de todos. Nós somos os poucos que ainda vão ter esse amor. Nós somos os poucos que o Senhor vai olhar para nós. Eu creio que Ele vai olhar para nós e vai ver que o amor está guardado. Ele vai saber, irmãos, Ele vai nos conhecer por esse amor. Ele nos conhece, irmãos. É por esse amor. Então que possamos buscar esse amor, buscar amar. Aqueles homens do tempo de Jesus, eles não entendiam o amor. Eles queriam cumprir a lei, mas a lei sem a sua essência, porque a essência da lei era o amor. E ali Jesus, ele falou, porque eu amo alguém que vejo, é tão simples, é tão fácil, alguém que eu converso, alguém que eu gosto da minha família. Difícil mesmo é você amar alguém que fala mal de você. Difícil mesmo é você amar um vizinho que muitas das vezes não vai com a tua cara. Esse é o amor que Deus ele quer que nós tenhamos. Um amor que excede o entendimento. Esse é o amor de Deus, irmãos. E no final do versículo, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus também te deu um espírito de moderação. E quando nós vamos procurar em algumas Bíblias a tradução diferente, nós vamos ver que pode estar escrito uma mente sã, né? Pode estar escrito equilíbrio também. Então, irmãos, esse é um tempo que nós estamos vivendo onde o inimigo mais tem tentado contra as nossas mentes. Não sei se os irmãos percebem isso. Mas o inimigo ele tem agido de forma a fazer com que o cristão perca a sua fé em Deus. A palavra do Senhor vai dizer que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Mas junto com esse conhecimento também vem o engano. Nós estamos nesse tempo, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente sadia. É isso que o Espírito Santo de Deus quer para nossas vidas. Quantos jovens, quantas pessoas tirando as suas próprias vidas porque as suas mentes estão doentes. E o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses, para que eles não se movessem daquele conhecimento que eles tinham adquirido, que eles não se perturbassem. E que essa palavra venha a ser para nós nessa noite. Deus ele quer que você entenda que nem tudo vem de Deus, que nem tudo que as pessoas dizem vem de Deus, que nem todas as pregações, nem tudo que sai do altar. Hoje, esses dias eu ouvi algo muito forte. Eu não sei se os irmãos viram esse vídeo de um profeta que foi entregar uma revelação para uma irmã e ela falou isso. Nem tudo que vem do altar é de Deus. Nós temos que ter a nossa mente sã, a nossa mente voltada para a palavra, o nosso foco em Cristo Jesus. Amém. Glórias a Ti, Jesus. E uma mente sã também é um poder de controlar os nossos sentimentos, porque nós agimos pela mente. Primeiro começa na mente e depois vem a ação. E frearmos também as nossas paixões. E Timóteo, na sua juventude, na sua mocidade, com certeza sofreu muito com isso. Como todos nós aqui também sabemos como é. Mas o Senhor ele nos dá força, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos buscar esse Espírito que está descrito aqui, o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, vamos fazer as coisas pela nossa própria carne. Aí fica mais difícil, irmãos. Aí fica difícil de lutar. Mas o Senhor, Ele quer te revestir, Ele quer me revestir de poder, de força, de autoridade. Assim como está escrito em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar: revista-se do poder, fortaleça no poder do Senhor. E ali ele vai fazer uma lista de armas que nós podemos, irmãos, usufruir na nossa vida para lutar contra o inimigo, para lutar contra essas hostes malignas. Deus ele quer que nós nos levantemos como igreja do Senhor para viver o sonho dele aqui, mas para isso é necessário ter essas virtudes, é necessário buscar essas virtudes,
e quanto elas são importantes no dia de hoje. Viver pelo poder do Espírito, viver amando o nosso irmão e ter uma mente sã. Quanto isso é importante para a Igreja de Deus nos dias atuais, irmãos. E no final, o apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você foi escolhido, irmão, você foi eleito. A palavra do Senhor diz, não vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Isso é muito lindo, né, irmãos? Deus, Ele nos elegeu, irmãos, para ter uma vida santa e irrepreensível em sua presença. Uma santa vocação. Você foi chamado, eu fui chamado para essa vocação. Que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ele te chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é pelo que eu faço, não é pelos meus méritos. A graça de Deus, irmãos, ele é a ausência do mérito. A irmã colocou lá, guardei isso aí, irmã, pastora Fabiana. A graça de Deus não é a ausência do esforço, é a ausência do mérito. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Segundo o seu próprio propósito e graça nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ele já sabia que você estaria aqui. Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha te chamado para viver esse sonho, irmãos. Aleluia. Ele nos escolheu e por intermédio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Irmãos, quando nós olhamos para isso, para a palavra de Deus, para a vocação de Deus, para a nossa vida, para viver uma vida santa, uma vida em santidade, uma vida de separação, nós sabemos o quanto é difícil, mas Ele disse que nos deixaria o Espírito Santo, e Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos dá força para viver, para vencer, irmãos, para viver esse chamado. Uma vez mais, Deus nos convida a viver o seu chamado, a viver o seu sonho, e que nós, irmãos, como igreja do Senhor, possamos despertar esse dom, desperte esse dom, acenda essa chama, deixa que Deus trabalhe na tua vida, deixa que por intermédio de você Deus possa salvar vidas. Irmãos, como é lindo quando nós vemos Deus operando, mas não é pela nossa força, é pelo Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor possa buscar esse Espírito, e que esse Espírito possa nos conceder poder, graça, amor, uma mente sã, uma mente equilibrada, para viver o sonho de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Eu queria louvar, já que o irmão me deu essa oportunidade, queria estar louvando com os irmãos. A gente já cantou esse louvor, mas que possamos adorar o Senhor. Adore o Senhor nessa noite. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,
a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado nessa vida.